Olá, seja bem-vindo a esta receita de fazer croissant barato, gostoso e econômico que serve para todos os bolsos. Antes de mais, eu convido que você dê um like e subscreva neste canal. Embora então começarmos com a nossa receita, primeiro 2 xícaras de água e depois acrescentamos 2 colheres de açúcar. E em seguida nós adicionamos 1 colher de sopa de óleo ou azeite, se assim quiseres. E vamos misturar tudo. Em seguida, nós vamos colocar um corante da sua preferência para poder dar um colorido. Juntamos e em seguida nós colocamos 2 xícaras de farinha de trigo, este normal. Colocamos e colocamos. Depois de colocarmos, tem que restar uma porção e peneiramos. E em seguida nós colocamos o fermento padeiro, 2 colheres de sopa. E depois nós colocamos também 1 colher de chá de fermento pasteleiro para poder dar uma textura muito mais robusta. Depois de só misturarmos, envolvermos todos os ingredientes com a farinha de trigo e depois ele torna-se uma massa homogênea, muito flexível. Assim nós envolvemos ainda mais e em seguida, então, nós mantemos ela descansar por 15 minutos. Vamos esperar 15 minutos. Após 15 minutos, nós observamos que ela tem uma fermentação e ganhou uma outra aparência. Então, depois vamos despejar a nossa massa, mesmo com a mão. Não se preocupa não, porque a mão depois de ser lavada. Nós envolvemos então, deitamos toda a massa na mesa, em cima de um tabuleiro, se você tiver lá na sua casa. E em seguida nós acrescentamos a farinha de trigo, para assim podermos então envolver. E começamos a envolver com as 2 espátulas. Se você não tiver espátula em sua casa, pode envolver com qualquer tipo de material que tiveres, ou então você pode muito bem envolver mesmo dentro do teu recipiente onde fizeste a primeira vez. E depois assim vamos indo até trazer uma textura que seja flexível nas mãos, diz que desagruda e que não agruda, e ele vai tornar uma massa tão macia, leve e agradável de se pegar, que ele já não pega na mão. Assim nós cortamos em 4 porções menores para facilitar o processo então do nosso trabalho. Você deve cortar ela e depois vai envolvendo, criando algumas bolas individuais. Assim, então, logo que começares a envolver todas essas bolas, vamos chegar para poder manter então o processo ideal de manufaturar nossos produtos. Depois, em seguida, é só nós esticarmos até trazermos uma textura fina que seja ideal para poder facilitar então a manobra dos nossos croissants, tá? Lembrar de que vais esticando a massa e vais também mudando, tirando a massa e por baixo da mesa sempre acrescentando uma farinha de trigo e você vai indo envolvendo, tá? Vai indo envolvendo e virando sempre até então, para que ele não cole sobre a mesa. É preciso ter muita atenção e muita calma nessa hora.
para facilitar o andamento do nosso processo. É só sempre esticar, até encontrar então o ponto ideal. Se quiseres uma massa mais grossa, pode. Se não quiseres também, pode fazer o mais fino. Depois, em seguida, é só nós cortarmos ela no formato de uma pirâmide, certo? Vamos trazer uma pirâmide ou então, assim como for, um funil, né? Aí, em seguida, nós fizemos uma pirâmide, endireitamos mesmo bem ela, que os cantos ficam visíveis e bem formados. Cortando delicadamente, lembrando. E depois você poderá colocar um creme. Neste caso, estamos a colocar o creme de morango. Se você não ter em creme de morango, pode muito bem usar o ovo, batendo o ovo por cima, passa por cima com um pincel. E em cima dela podes colocar açúcar. E se não tiver isso, pode colocar qualquer tipo de creme. E em seguida, então, é só nós pegarmos a nossa massa em pirâmide e giramos. Vamos girar ela em formato de uma roda. Giramos em círculo para assim, então, conseguirmos construir o nosso croissant. E prontos, assim ela já está perfeita. Colocamos em um tabuleiro e vamos em seguida fazendo o mesmo processo repetidas vezes até terminarmos a nossa farinha, tá? Lembrando que este é um processo que vai, e a técnica de massa brioche, o econômico é este. Você vai indo, envolvendo com uma técnica de habilidade muito mais sensual, e em seguida vai indo envolvendo, vai indo esticando a massa delicadamente, lembrando que você deve pegar do meio para outra ponta e do meio para outra ponta, do meio para outra ponta, duas vezes de cada lado. E depois é só você cortar e envolver o mesmo processo que nós fizemos anteriormente, certo? Então, dá sempre um like para ajudar o canal e subscreva para você ter todas as técnicas de pastelaria que nós temos mostrado aqui para nossos alunos. Quero lembrar que esta é uma aula que nós disponibilizamos para você poder visualizar que quer aprender a fazer pastelaria. E assim depois vamos envolver para que ele fique na fermentação. Depois de um tempo de 15 minutos, nós envolvemos no forno. No forno vai 20 minutos e depois de 20 minutos, então, temos esse resultado tão gostoso e econômico e que serve para todos os bolsos. Lembrando que nós estamos numa crise e que você pode aproveitar fazendo essa receita e economizar muito dinheiro e as suas economias, para evitar ir na padaria, pois que estes padeiros não gostam dessa receita. Eles odeiam e detestam esse tipo de segredo que nós mostramos às pessoas. E ali está. Depois é só nós percebermos que ele está homogêneo e bem flexível. Partimos tão suavemente e prontos.